O podcast Desocupação está no ar e hoje a gente vai falar sobre rede de apoio. E da necessidade, da dificuldade, eu acho, talvez seja a palavra certa, se constrói um vínculo de uma rede tão profunda que se torna família, assim. Essa rede, ela é muito visível, na própria rua, no caminho que a gente faz, no trajeto que faz. E a pessoa que escolhe fazer parte da rede de apoio de alguém, ela se torna grandiosa, né, na sua existência pelo significado. E, gente, cá estamos nós mais uma vez. Como vocês estão? Como chegamos? Olá, chegando bem, chegando. Aproveitar, já fazer o convite para todo mundo se chegar também. Lembrar, né, que toda quarta-feira estamos com episódios novos. É muito importante conectar aqui nessa rede também, conversar com a gente, e ficar atento aí nos novos temas, novas falas. Toda quarta-feira estamos aqui. E eu sei, Dali, como é que você está? Como é que você chega? Oi, todo mundo. Bom demais estar aqui, né? Mais um momento aí para a gente ter esse tempo de qualidade, construir juntos, né, essa rede aí, e incentivar você a compartilhar esse link para fazer chegar para outras pessoas, e estar conectado conosco, mas também expandindo. E um tema muito, assim, maravilhoso que acredito muito que vai nutrir muito o nosso coração, vai nutrir o coração também de várias pessoas. Doido. Pois é, na semana passada a gente falou sobre um tema que é totalmente poético, assim, que toca muito no coração dessas mulheres aqui, que estão aqui nesse movimento, né, de construir esse lugar de ocupação para esse podcast, que são as mulheres que vieram antes de nós, e como que elas são responsáveis, assim, por construir muito de quem a gente é, de como que a gente expressa o nosso feminino, na nossa atualidade, como que a gente precisa também pensar isso sempre numa jogada aí de pensar no presente, no passado, no futuro. E eu acho que hoje é um tema que não é distante, assim, também, da gente falar dessa elaboração. E toda vez que eu penso nas mulheres, por exemplo, da minha vida, e tudo que elas representam, tudo que elas tiveram que fazer para que eu pudesse existir, podendo performar esse feminino da forma que eu performo hoje, tendo a voz que eu consigo ter hoje, a fala que eu consigo ter hoje. Por vezes também eu me pego pensando assim, quem foram também as outras pessoas que indiretamente também contribuíram para que essa minha existência fosse possível, assim. E aí eu acho que é importante a gente pontuar, ou pelo menos eu pontuar, que a minha história, por exemplo, é uma história de mulheres que vieram da baixa renda social, de situação de vulnerabilidade econômica, por vezes até extrema. Então, são situações muito delicadas que a gente sabe que existiam muito, muito no Brasil, em determinados lugares. A gente teve, talvez, uma melhora nesses números, mas uma questão muito frágil, tão fragilizada, que hoje a gente estuda aqui em 2022, a gente sabe que o número de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social é gigantesco. E quando a gente está na vulnerabilidade, a gente sabe que o sistema que te dê suporte, ele é ainda mais importante para que você consiga existir mesmo, assim, como pessoa. E aí eu acho que isso não é nem só do feminino, assim, é de maneira geral como na questão do ser humano. Mas aí eu que penso muito, assim, como meus parceiros aqui, estava refletindo um pouco sobre isso, assim, né, sobre pô, tudo bem que a minha avó, sei lá, fazia maior corre, trabalhava de lavadeira lá no interior da Bahia para poder dar de comer para os filhos, e esses filhos, enfim. Mas e aí, quem que eram essas outras pessoas que também existiam, assim? Minha avó é uma... Putz, não tem nem palavras para descrever o que minha avó é, assim, de potência e de força e de tudo mais, mas eu também sou realista, assim, ela não existia nesse mundo sozinha, não era só ela e os filhos dela, tinha mais gente ao redor, assim. Quem foram as pessoas que efetivamente conseguiram acessar a necessidade que existia ali dentro daquele contexto familiar para ser uma rede de suporte, né? E aí é que eu acho que a gente entra de vez no tema que a gente traz hoje, né? Que é essa rede de apoio, assim, o que que é isso, né? Como que a gente entende isso? Mas quando você vai falando, eu vou pensando mesmo nesse lugar de escudo, né?
Essa rede, às vezes, é um escudo mesmo, no sentido de preservação, de proteção, né? E quando a gente vai falar assim da palavra mesmo, rede de apoio, a gente percebe que é uma composição, né? Duas palavras aí. E linkando com o que a gente falou no último, essa rede, a gente vai pensar numa estrutura, né? A palavra rede, a gente vai pensar numa estrutura, né? E essa estrutura, ela vai possibilitar uma inter-relação de nós, né? De coisas que vão se conectando ali para formar uma rede. E apoio, a gente vai pensar no lugar de sustentação, de ajuda, de manutenção. Então, a rede de apoio, ela vai pensar, ela vai propor, né? Ela vai trazer para a nossa existência um sistema que dá algum tipo de suporte para algo ou para alguém. Então, é muito bonito, assim, pensar que são vários nós, né, que vão se interrelacionando, e aí quando você fala assim, são várias gerações, né, até chegar aqui na gente. Então, tem vários nós aí que vão se conectando e vão se conectando, e que às vezes esses nós estão tão distantes de uma ponta para outra que não se conhecem, mas que fazem, pela sua existência, essa rede. Às vezes, não. Tem pessoas da minha geração, né, que eu não sei da existência delas, mas pelo nó que elas fizeram, hoje eu existo. Isso é muito gigante, né? É gigantesco mesmo. Eu tava pensando, tipo assim, sei lá, mano, no momento de crise, todo mundo desempregado, aí aparece aquela luz no fim do túnel que é o emprego, assim. E aí possibilita que a família tenha de novo, sei lá, alimentação, uma alimentação mais adequada. E a gente às vezes não, acho que na maior parte do tempo, na verdade, a gente não localiza isso como um elemento que possibilitou a sua existência hoje, assim, quando a gente pensa em gerações passadas, né? Eu, por exemplo, que não tenho filhos, eu ainda não, né? Então, enfim, eu não tenho alguém para falar assim, pô, eu fiz o corre aqui para você poder existir. Mas eu tenho geração passada, assim, então, e eu acredito, como eu falei, vim de uma existência sempre periférica, ou enfim, na baixa renda, houveram muitos momentos que podia ter dado tudo errado e eu não estar aqui para contar a história, assim. Então foi necessário uma rede gigantesca mesmo para que fosse possível, assim, literalmente eu ter nascido. Então, porque a gente sabe, isso é uma discussão que eu tenho sempre, assim, especialmente quando eu estou falando da periferia, mas que eu acho que se aplica aqui também, que é a gente não realizar quais são as descendências que não existem, porque a pessoa que ia ser responsável por gerar aquela descendência, ela não está aqui mais, assim. Então, quantas vidas deixaram de existir porque uma vida deixou de existir, assim. E é claro, talvez, enfim, eu estou falando de forma superficial aqui, mas diz um pouco dessa discussão que a gente está tendo, assim, né? Porque se meu pai ou minha mãe não tivesse rolado, tivesse dado certo, eu literalmente não estaria aqui. Então, enfim, é surreal, assim, para a cabeça dar aquelas viajadas total. Eu vejo muito nesse lugar do fortalecimento mesmo, assim, de um cuidado, né, que se tem entre as pessoas. Assim. Enquanto mãe, eu reconheço muito essa rede, assim, quanto que essa rede ela é importante para mim, né, nesse lugar de mãe, o quanto que essa rede ela me fortalece e quanto que ela é gigantesca também, porque ela precisa ser, né, a gente precisa expandir essa rede sempre. Mas eu fiquei refletindo, assim, quando que surge essa rede de apoio, né? Principalmente para a mulher, né? Eu acho que essa rede ela surge, sei lá, no meu caso, eu me reconheço muito na infância ali, vejo minha irmã como a minha primeira referência de rede de apoio, assim, porque eu acho que é a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas, assim, em que estava ali, companheira sempre, nos momentos que, sei lá, deu ruim ou deu bom, ela estava ali, assim, né? Porque eu sou a irmã mais velha, né? E aí a minha irmã do meio ali era essa rede de apoio que eu tinha, assim, na infância, sei lá, de acobertar alguma coisa das travessuras ali de criança, mas também de amparar, de acolher e tal. E até hoje ela é assim, né? Essa referência. Daquele sigilo, né, Aquele Luana? sigilo do Daquele irmão que a sigilo, gente aquela tem. pactuação, entendeu?
Mas Pacto, também né, gente? Irmão faz pacto o tempo inteiro, é é, verdade. de ser também aquela companheira ali, né? O tempo todo, assim. E depois vem meu irmão também, mas meu irmão já veio bem depois, assim, eu já estava com 13 anos, e aí já veio, né, num outro momento. Mas eu fico observando, assim, nós enquanto mulheres, né, e o quanto que isso foi fortalecido. E aí eu vou reconhecendo muito dentro da família, assim, as minhas primas também são rede de apoio desde a infância até hoje, e são pessoas que o tempo todo tá ali, no momento desse lugar que você trouxe, do suporte ali, do apoio, sabe? E como é bom a gente olhar para isso e ter confiança nessa rede, porque ela é realmente construída, mas ela é desse lugar também de olhar e falar assim, eu me sinto segura aqui. Aqui eu posso compartilhar dor, eu posso compartilhar uma vulnerabilidade. Às vezes você nem precisa compartilhar, porque aquela rede já reconheceu isso, né? Então, esse lugar da amizade também, ele vai construindo essas redes, assim. E aí, para além disso, quando a gente expande isso, né? Aí depois você vai para o trabalho, quantas redes a gente cria ali no trabalho? Ou quantas redes é preciso criar, por exemplo, uma mãe precisa criar para poder trabalhar fora, né? Quantas pessoas você precisa mobilizar ali para que você tenha tranquilidade de trabalhar fora enquanto a sua filha ou seu filho em casa está com outra pessoa, sendo cuidado por outra pessoa também. Então, eu acho que para a mulher essa rede ela tem muito sentido e tem muito significado, assim. E quando você vai falando aí, assim, de quem faz parte, né? E a gente fala assim desse reconhecimento. Aí eu fico pensando nesse lugar de reconhecimento, porque não tem nada a ver assim com ser parente, né? Ter sangue, ser da mesma família, ser criado da mesma rua, tá estritamente ligado ao lugar de segurança, né? Ao lugar aí de confiança. Se torna rede de apoio a partir do momento que esse nó, né, que esse laço, que esse vínculo alcança esse lugar, de ser um lugar seguro e de confiança. Aí vira a chave, aí virou rede de apoio. Então, assim, não é porque toda uma família ou todo um grupo de amigos são uns com os outros rede de apoio? Não. Tem que ter esse lugar, né? Esse nó, esse vínculo aí tem que passar segurança e confiança, e ao passo também que essa rede de apoio não necessariamente são pessoas, como também podem ser instituições, né? E a gente estava discutindo sobre isso, assim, instituições que vêm principalmente para a mulher trazer esse lugar, né? Esse sistema que é a rede e que promove um suporte. E como que isso também a gente pode ampliar, né? Não apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas instituições também que façam esse lugar. Uhum. E eu acho que isso diz, inclusive, também de uma certa precariedade que pode acontecer às vezes, né? Porque quando você fala, Dali, sobre a questão de instituições também que podem ser rede de apoio, eu, por exemplo, meu pensamento vai direto na escola, assim, né? E aí, quando a gente fala dessas mães que precisam de um suporte, como ela falou, por exemplo, para trabalhar, assim, né? Já é difícil, né? A gente sabe, isso é de conhecimento geral, que a mulher, a partir do momento que ela é mãe, ela já tem uma dificuldade muito maior de conseguir um emprego, especialmente quando a gente fala de crianças que ainda estão na primeira infância, né? Depois que chega na adolescência, vai lá, mas até lá parece que a mãe não pode trabalhar, não, tem que ficar. Conseguir se manter também, né, no emprego. Se manter lá dentro, é isso mesmo, porque menino, né, gente, tá aí vivendo, acontece essas coisas, precisa da mãe às vezes. Então, tipo assim, se você não tem de qualidade um sistema, por exemplo, escolar, municipal ou estadual, né, que é o que a gente tem em grande maioria dentro das nossas realidades nos bairros, como que você faz assim, então, né? Eu, por exemplo, sei que o tempo que eu passava na escola, assim, na verdade eu não sei. Daí uma questão que levantou aqui na minha cabeça agora, assim. O que será que minha mãe fazia, né, quando eu estava lá na escola? Mas que bom que eu tava lá, né? Pelo menos um tempinho para ela ter um pouco de paz, assim, né? Porque, nossa senhora. E aí, assim, como que você faz, assim, se você não tem esse acesso? E existem, infelizmente, situações em que as pessoas não vão ter esse acesso, assim. E aí, se você tem uma família, por exemplo, que eu volto para baixa renda, tá na baixa renda, então todo mundo precisa trabalhar, porque
um pouquinho de trabalho que vai ter ali vai ser pelo menos para tentar manter uma alimentação de qualidade para a família e as questões básicas, né? Água, luz, essas coisas assim. Mas aí como que você faz se você não tem nenhuma creche para você colocar o menino assim? O que você vai fazer? Você não pode levar o menino para o serviço. Você não pode deixar ele em casa sozinho, porque é negligência também, né? Não pode mesmo, assim, eu concordo que não deva. Mas também aí, você também não pode deixar ele morrer de fome, não, porque também é negligência. Então, como que fecha essa conta, assim, né? Dessa etapa da rede de apoio, que também diz de uma rede de apoio que precisa ser institucional, que é de uma instituição mesmo, assim, que a gente não controla, né? Essa rede de apoio, ela precisa ser usada mesmo, assim, no sentido social mesmo, né? A gente precisa pensar nisso, num fortalecimento dessa mulher também, para que ela tenha tranquilidade de sair para trabalhar, de sair para estudar, e sabendo que tem pessoas ali ou instituições ali que vão garantir a segurança, né, do seu filho ou da sua filha. Assim. Então, é também uma questão social, né, e o tempo todo a gente vem vendo coisas aqui que é social mesmo, que é da necessidade, assim. Então, a rede de apoio, ela tem um lugar que às vezes é muito bonito quando a gente fala, né? Nossa, essa rede de apoio que fortalece, que ampara, que apoia, enfim, mas que também é de um lugar de necessidade, às vezes em um lugar de segurança também, né? Quantas vezes a gente não se prende numa outra, nesse vínculo, assim, com outras mulheres, num sentido de segurança, seja, sei lá, na rua, numa festa, né? Igual a gente deu um exemplo aqui, né? Quando a mulher está num barzinho, por exemplo, normalmente vão duas mulheres ao banheiro. Essa ida ao banheiro com outra mulher, no sentido de segurança ali, de alguém estar ali, segurar a porta para você, te dar essa segurança, te dar, né, esse lugar de apoio ali também. Então, o tempo todo nisso, assim, a gente está sempre nesse lugar, é segurança, é necessidade, né, e esbarrando o tempo todo, porque é uma questão social também. Então, enfim, dessa configuração, né, da mulher dentro do social ali. E aí podem dizer, elas só falam de política. É isso mesmo, né, gente? A gente está falando de rede de apoio, né? E olha onde que a gente esbarra, né? Não tem como não falar. Por isso que a gente afirma que nós somos seres políticos, né? Faz parte da nossa existência. Não adianta pensar a rede de apoio se a gente não pensar na política e nesse nosso fazer, né? E quando você traz aí, né, Eloy, esse lugar assim, aonde que essa rede de apoio aparece, pode ser que ao passo aí para o masculino, essa ida ao banheiro é super tranquila, mas até para isso, para aquilo que é o básico, a mulher precisa da rede de apoio. Olha que né? loucura. Então, assim, essa rede de apoio para o feminino, ela vai aparecer muitas vezes, né? E para coisas que talvez seriam tão mais facilitadas, tão mais tranquilas, mas não é, por exemplo, uma mulher vai ao médico, assim, ela chama a rede de apoio dela para falar assim, e aí, você já foi? Especialista tal, como que foi, como que você foi atendida, o que você achou? Sempre já tem essa indicação aí para o lugar seguro mesmo, né? O lugar onde, assim, se possa existir com tranquilidade, então essa rede de apoio, ela chega para a mulher em vários momentos e de coisas que poderiam ser super simples, mas que não são. Então, essa rede de apoio é acessada para isso, né? Fiquei pensando aqui quando você vai trazendo essa construção. Eu acho que eu queria contar um caos aqui rápido, para poder falar um pouco dessa questão da rede de apoio. Assim, a gente está aqui falando em que momento, e a gente discutiu antes também, né, de como que essa rede surge, quando que ela é necessária, como que a gente consegue estabelecer isso que é uma rede de apoio, sim, ou, enfim, às vezes é uma rede de apoio passageira também, pode acontecer. Mas isso é uma questão, assim, que é muito presente nas nossas vidas e que pode ser visualizado da necessidade do feminino, desse suporte. E aí eu tenho como exemplo disso minha madrinha, assim, né? Hoje, quando eu falo da minha família, eu falo que minha família tem 3 lados, assim, um dos lados é a família da minha madrinha, que não é minha família consanguínea, que é uma coisa que a Dari falou aqui também, então a gente não tem vínculo biológico. Ela era vizinha da minha mãe antes de eu nascer, e aí, nesse período, foi um período curto que elas foram vizinhas antes da minha mãe
engravidar de mim. E aí, enfim, entre minha mãe engravidar e eu nascer, e meu batismo, que eu acho que foi com 1 ano, elas já eram amigos o suficientes para minha mãe convidar ela para ser minha madrinha, e ela ser essa referência gigantesca para minha vida hoje, assim, 30 anos de relação que a nossa família tem, e eu tenho convicção plena e absoluta, assim, que eu nunca vou estar só enquanto uma pessoa que seja, pelo menos da família do lado dela, também existir, saca? Então, assim, é gigantesco isso. E eu tô falando aqui dela nesse lugar de rede de apoio, porque ela não é só minha madrinha, não, gente. Ela era a pessoa que ficava com a gente se minha mãe precisasse. Da mesma forma que minha mãe fazia o inverso também. Ela é a pessoa que estava ligada, tipo assim, o que estava acontecendo comigo na minha vida. Ela tem participação em momentos muito cruciais da minha existência também, de participação efetiva, assim, seja para chamar atenção, por exemplo, a gente sabe que isso é importante, ou seja também para dar uma moral, enfim, que às vezes era financeira, às vezes era, sei lá, fui comprar um bolo, comprei um bolo para meus meninos, comprei um para os seus também, mãe. Por que não? Isso acontecia no inverso, é por isso que é uma rede, né? Porque a rede diz dessa troca, né? Então a gente também, enquanto família, minha mãe também, enquanto família, e meu pai também está nessa jogada, é claro, a gente também, enquanto família, se colocou nesse lugar, nessa posição de troca. E é assim, eu tenho 300 milhões de primos, porque eles são muitos, o lado da minha madrinha é muito, eles são todos meus primos, gente, não tem outro, o nosso vínculo é esse, assim, ele se estabeleceu assim justamente por essa necessidade. A gente está falando de duas famílias que estavam num bairro periférico na década de 90, um bairro que ainda estava em construção, então era uma arquitetura delicada, quem é de periferia sabe, quando está se construindo um bairro ali periférico, o negócio é complexo, tem umas casas que é casa, tem casa que é barraco, que é lona, tem uns tijolos, às vezes não tem, às vezes tem inteira, às vezes não tem, o negócio é delicado. Se constitui dessa forma, e da necessidade, da dificuldade, eu acho, talvez seja a palavra certa, se constrói um vínculo de uma rede tão profundo que se torna família, assim. E hoje a minha existência, eu, por exemplo, que já nasci com essa relação sendo estabelecida entre as duas famílias, eu literalmente não lembro da minha vida sem essa parte, que eu também considero minha família, assim. Então, é o tanto que é gigantesco você pensar, e eu sei que fez muita diferença para minha mãe, que, enfim, estava deslocada de um estado, morava no estado, veio morar em outro, depois se casou, então fez muita diferença para ela ter essa rede de apoio tão grande, assim, na minha madrinha, assim. Fim do caos. Torna-se história, né? É um vínculo afetivo ali. Bonito ouvir também, né? Essa história, assim. E é legal a gente pensar, né? Porque essa rede de apoio, muitas vezes, não fala com a pessoa assim, olha, você é minha rede de apoio, tá? Porque isso vai se configurando naturalmente, né? É um vizinho ali que você pede, oh, corre o olho nos meninos ali enquanto eu vou resolver coisa. De alguém que viu, né, que tá na rua ali, está sempre sabendo como é a sua rotina e tal, e que em alguns momentos, determinado horário, você passa ou não passa. É um lugar também ali de referência, de apoio, de segurança. E muitas vezes não é dito para aquela pessoa assim, você é, com esse nome, né? Você é minha rede de apoio. Mas que a gente sabe que está ali, a gente sabe, a gente reconhece ali, né? E como que é interessante como que isso vai se criando naturalmente dentro da nossa convivência, do nosso cotidiano, da nossa rotina mesmo. E principalmente, né, quando eu moro em cidade pequena, né? Essa rede ela é muito visível na própria rua, no caminho que a gente faz, no trajeto que faz para pegar o ônibus para ir para o trabalho, no trajeto que a minha filha faz para ir para a escola. Então, muitas vezes alguém fala, oh, vi sua filha ali. E aí você já sabe que tem pessoas ali próximas que estão, né, o tempo todo nesse lugar que é do cuidado, que é de também trazer essa segurança ali naquela comunidade, né, que você vai criando ali em torno da vida mesmo, né? E você, Vanessa e eu lá vão falando, né? Tem gente que tá tão assim aprofundado, né, na nossa vida que a gente não lembra mais da vida sem ela. Eu acho isso tão bonito. É muito bonito, assim. E ao passo também que a gente fala no outro episódio, ela reforça aqui o quanto que às vezes essas pessoas não têm essa noção, né? E aí um dia, rascunhando umas coisas aqui, eu estava escrevendo assim que eu, particularmente, eu quero ter uma existência grandiosa, mas grandiosa de significado. E eu penso que essas pessoas que fazem a escolha, né?
Fazer parte da rede de apoio de alguém também é uma escolha. E a pessoa que escolhe fazer parte da rede de apoio de alguém, ela se torna grandiosa, né, na sua existência pelo significado. Né? Isso, nossa, é bonito demais, meu Deus, é muito top, né? E lembrar, assim, de coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, assim, e aquela figura, aquela pessoa estava ali no momento chave, assim, naquele momento, assim, que você olha e vê aquele rosto, né? Ou aquela instituição conhecida que te dá esse lugar de segurança, assim, e que ao passo que não necessariamente, às vezes a gente vincula muito, né? A rede de apoio no momento, assim, difícil, em sua maioria, né? É formada ali, mas a gente tá trazendo também aspectos de coisas bacanas, massas, que às vezes acontecem na nossa vida, essas possibilidades as pessoas virem fortalecer, né? Mas como eu falo assim, na grande maioria, às vezes essa rede de apoio, ela vem quando a vida atravessa, né? A vida traz aquela ruptura, assim, aquela cisão tão brusca, tão densa, densa, assim, que parece que a gente pode até tocar com as mãos, né? E aí a única coisa que a gente quer é descansar. E aí, nesse momento de querer descansar, às vezes essa oferta de descanso vem na forma de uma pessoa, né? Vem na forma de uma instituição ali para fazer sombra, né? Para fazer uma contenção, e aí essa contenção no lugar de juntar os pedaços mesmo, né? Às vezes não tem essa condição, e essa pessoa vai amarrar, vai juntar, né? E vai tecer ali com a figura dela a nossa existência, né? E às vezes ela vai acessar também a gente na parte que a gente esqueceu, ou, né, nos ajudando a ressignificar. Então, muitas das vezes, essa rede de apoio, ela não tem uma hora certa para poder aparecer, né? É no momento que é necessário, né? Ela aparece, sejam os momentos bons ou ruins, mas muitas vezes ela aparece naqueles momentos cruciais, onde a vida simplesmente decidiu, né, que ia fazer um corte, assim, cirúrgico. E como que é bom, né, saber que ali do outro lado, né, às vezes dessa margem aí de uma navegação difícil, tem alguém ali se fazendo, né, disponível para navegar junto. Isso é muito bom, né, que a gente, como seres sociais, né, a gente não está sozinho e tem essa rede de apoio aí para nos apoiar. Isso é muito bom. Pai, já fazendo poesia aí, né? Que isso! Que isso! Tem que respeitar aí, tem que respeitar, fazendo poesia com o tema, muito bonito. E é real demais, assim, né? Você foi falando e a gente, inclusive, visualiza, né? Você visualiza, assim, sei de quem que, sei quem é, sei aquele ali, aquele ali. Realmente, tem uma rede de apoio aqui, gente. E quando você fala assim, Dali, nós somos seres sociais, assim, isso é muito importante também de ressaltar. Da mesma forma que a gente sempre fala da política, a gente também sempre vai puxar uma ponta aqui, eu acho, para a sociologia por causa disso, assim, né? O ser humano tem na sua natureza uma necessidade de socialização, de se relacionar, assim. Inclusive, beira a ser perigoso, eu acho, o ser humano que é privado desse espaço de socialização, assim, né? E a gente tem uma habilidade gigantesca enquanto sociedade de promover espaços que não permitem que o ser humano socialize de forma saudável. E isso é traumático, isso gera muitas questões e questões que depois têm de ser lidadas por essa mesma sociedade que criou. Então, essa necessidade que a gente tem do social, de troca, de compartilhar, de fazer parte, tudo isso é sinônimo de rede, inclusive, né? Então, assim, a gente ter consciência de que a gente está aqui falando sobre a importância de uma rede de apoio, de como que o feminino tem essa necessidade, como isso se constitui para o feminino, mas isso também é realidade para o ser humano de maneira geral. Tudo nessa vida tem exceção? Sim, é claro, naturalmente. Tem pessoas que vão ser mais sociáveis do que outras? Sim, com toda certeza, não tenha dúvida. Então, tem gente que vai querer socializar muito, tem gente que não quer socializar nada? Sim. Mas mesmo quem fala que não quer socializar nada, tem uma rede de apoio. Essa pessoa não está solitária no mundo. Porque eu já falei também em outros episódios aqui que não tem a possibilidade hoje, da forma como a gente vive, nem eu, nem quem está nos ouvindo, eu tenho convicção, de se descolar do social.
porque a gente já existe dentro dele. Existir fora dele, para a gente também é uma possibilidade, inclusive é uma fonte de desespero. Então, se você poda essa construção social, que diz também dessas relações que vão se tornar redes de apoio, você também está criando aí uma condição de existência que não é possível, né? E aí é um dificultador emocional que eu estou falando aqui, mas ele também é um dificultador da vida mesmo, assim, que é como que você faz, por exemplo, quando você tem um filho e você não tem com quem deixar esse filho, assim. O que você faz? Eu não consigo nem imaginar, assim, uma situação dessa, porque é da surrealidade, né? Aí você não pode trabalhar, você, enfim, você não pode viver, na verdade, né? Porque a gente fala muito de responsabilidade aqui, mas não é só responsabilidade também, você não pode fazer nada, você está 24, 48 ali focado naquela função de ser mãe, assim. Então, a gente precisa sempre lembrar que essa questão social está muito ligada nessa rede de apoio aqui por causa disso, assim, a gente tem necessidade e a gente não pode ser privado disso, nem, aí já é um desejo do meu coração, ser responsável por privar ninguém também dessa possibilidade, assim. Eu acho que, inclusive, a gente tem que pensar criticamente mesmo, assim, enquanto sociedade, né? Se é uma necessidade social, esse convívio, estar com o outro, ser rede de apoio e necessitar de uma rede de apoio também, como é que a gente vai naturalizando esse cerceamento das pessoas mesmo, assim, de isolar pessoas, de não trazer uma reflexão sobre, por exemplo, né, o sistema prisional, várias questões que chegam para a gente, assim, como algo que parece muito normal, né, cometer um crime e vai preso, mas sem uma reflexão sobre aquilo, sem um pensamento crítico sobre o que aquele espaço ali promove, né? Qual que é a possibilidade? Eu nem gosto de usar muita palavra de ressocializar, porque eu acho que a gente precisa pensar mais também até sobre isso, assim, né? Mas de entender que ali também estão seres sociais que também necessitam desse convívio, que também precisam, a gente precisa pensar quais são as redes de apoio daquela pessoa também, que ficou para trás, e de que forma que a gente quer que alguém saia melhor daquele espaço, daquele lugar, se tudo ali é promovido para sei lá, para um lugar muito hostil, para uma configuração que é do isolamento, do apagamento daquele ser ali, daquela pessoa, da essência, da humanidade daquela pessoa. Então, até para a gente entender as nossas configurações sociais, a gente tem que olhar isso com um olhar muito crítico mesmo, né? Porque a rede de apoio, ela não é só entender que isso vai nos ajudar enquanto mulheres, enquanto mães, enfim, mas socialmente ela é muito importante, ela é necessária, né? E viver socialmente é muito importante também. E aí você vai trazendo de uma dinâmica, né, Eloá, totalmente contrária, que vai dizer de rupturas, né? Sim, de sim. quebras, de aonde deveriam ser feitos essas associações, esses nós, esses vínculos. Então, para resolver, vamos quebrar isso, né? Uhum. Vamos fazer uma ruptura, vamos trazer essa dinâmica que vai funcionar. E a gente entende como ser social que são os nós, né? São as associações, pelo contrário, que vão trazer o fortalecimento e não esses lugares de ruptura. Exatamente. Então, é totalmente contrário, né, de toda essa dinâmica que a gente percebe inerente ao ser humano que dá certo. Uhum. E eu acho que nessa sua fala, Lô, eu fiquei com uma pergunta, assim, que eu acho que é para todas nós, assim, mas, enfim, todos, de maneira geral, pensar, assim, qual rede de apoio que eu tô sendo também, assim, né? Sim. Porque quando socialmente você traz, por exemplo, sobre a questão do encarceramento, socialmente a gente tem feito acordos que são complexos, assim, quando a gente Nós pensa nessa estamos rede, né? sendo coniventes, né, com esses acordos. Né? Se Porque você está porque questionando. a gente não questiona, a gente rede de apoio nesse sentido, né? Mas aí eu acho que, enfim, assim, esses acordos sociais que a gente vai topando, né? E eu acho que a gente tem que ser até cuidadoso, assim, quando fala sobre isso, porque quando eu falo a gente vai topando, não é como se alguém tivesse chegado para perguntar o que você acha disso, assim. Então também eu nos coloco numa posição de
de vilãs, assim, que eu acho também que não é nossa. Mas, assim, a partir do momento que é isso que a gente está falando, né, que você não questiona também essas decisões que são tomadas enquanto sociedade, você também acaba ajudando ou contribuindo para que isso permaneça. E a gente começou falando aqui, essa parte específica, sobre encarceramento, mas isso também é verdade quando a gente vai, por exemplo, para a realidade de uma mãe jovem, né, de uma mãe adolescente, de uma mãe solo ou uma mãe solteira, que vão receber, inclusive de outras mulheres, um tratamento que às vezes vai fortalecer um estereótipo que não diz da realidade daquela vivência ali daquela pessoa, assim, né? A gente sabe, ou pelo menos tem que saber, se não sabe vai ficar sabendo agora, que nenhuma história é igual à outra, assim, por mais parecida que ela seja. Então, todas as histórias vão ter suas nuances, assim. E aí, dentro da nossa existência feminina, assim, qual parte a gente quer ocupar? A parte que fortalece a rede, que forma o nó, né? Que é isso que a Dali estava falando, ou a gente quer ser a parte que promove a ruptura, assim? Eu, particularmente, não quero ser responsável por dizer para uma menina mais jovem que eu, que já está passando por um momento delicado, por exemplo, que tem um filho, que a culpa é toda dela, que ela está errada e que agora ela tem que carregar esse fardo sozinha, assim. Eu, particularmente, não quero ser responsável por isso, assim. Então, qual parte dessa rede de apoio, qual pedaço dessa rede de apoio a gente também tem capacidade de ser? Porque aí a gente para de jogar isso para o todo social, né? Porque às vezes quando a gente fala a sociedade, de maneira geral, a gente imagina o mundo inteiro, o globo inteiro, enquanto sociedade pensando dessa forma. E para certas questões, como é do encarceramento, verdade. Mas como que a gente desconstrói isso? Na minha visão aqui, de pessoa que sonha com um mundo melhor todos os dias, a gente traz isso para a nossa realidade do dia a dia. Então, no seu bairro, quantas mães, adolescentes você já viu, ou você sabe que estão para se tornar ali, que tem uma possibilidade disso acontecer? E quantas vezes você fez o exercício de conversar com essas meninas sobre prevenção, por exemplo, sobre uma consulta médica para ela poder tomar um anticoncepcional? Quantas vezes a gente tentou fazer esse movimento de proteção do feminino para não depois ir parar no lugar de julgamento da existência feminina da mulher que está dando conta de fazer o que pode, né? Então, acho que é importante quando você fala, Ló, de pensamento crítico, eu acho que a gente precisa fazer esse pensamento crítico. E eu sou totalmente apoiadora de um pensamento que tenta também assim, resolver a equação toda, ao invés de ficar resolvendo probleminha por probleminha. Mas eu também sou realista ao passo de falar assim, olha, eu posso até querer resolver a questão toda, mas eu tenho que estar fazendo minha parte aqui no micro também, porque se eu não tiver, estou sendo hipócrita em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu não estou contribuindo de maneira nenhuma para aquilo que precisa ser resolvido, né? Tem coisa que é urgente. E eu acho que esse é o perigo do padrão, né? O padrão, ele traz esse perigo justamente por isso, porque se criam padrões que cai no lugar do julgamento. Assim, a pessoa que sai daquele padrão, que não está ali seguindo aquela referência, ela vai cair no lugar do julgamento e aí se perde, né, essa referência de apoio, de proteção, de cuidado, né? E aí a gente vai para um lugar de punição, né, de olhar com indiferença, enfim. Eu acho que essa sua análise ela é muito boa mesmo, porque é isso, né? A gente fazer essa autocrítica daquilo que está no nosso próximo ali, no nosso convívio, né? Desse fortalecimento mesmo, que ele é do pequenininho mesmo, né? Para depois ir pro grandão. E aí, e assim, né? Fiquei pensando aqui que ser nó, né? Fazer parte, criar, né? Ser possibilidade de uma rede de apoio tem mais a ver com o outro, né? Do que com o nosso universo particular, né? E aí exige a ampliação do afeto. E essa ampliação aí do afeto é desafiador, né? Porque nem sempre essa rede de apoio que a gente se propõe a ofertar vai ter alguns momentos que pode ser um momento assim que vai ter um tensionamento, mas a gente escolhe, né? Fazer o nó ao invés da ruptura, né? E é desafiador fazer isso. E como que quando isso é decidido, esse afeto, esse lugar de suporte, diz muito mais e tem que dizer do outro, não dizer da gente, né? Tem que dizer do outro, porque senão não é rede de apoio, né? Não está nesse lugar. Então, assim, como que
quando vocês vão trazendo aí esse lugar, né, do macro, mas que parte do micro, e é uma decisão mesmo, né? E aí tem que ter um movimento, que é um movimento hoje muito difícil, que é sair do lugar do egoísmo, né? Que a gente também é muito incentivado a estar, né? O nosso, o meu, o que é bom para mim, e a gente tem que fazer esse lugar de deslocamento, e que muitas vezes é tensionado, né? Porque é bom receber uma rede de apoio, mas ser rede de apoio, aquele lugar de ancorar, né? Às vezes a pancada que chegaria no outro, é complexo. Uhum, é complexo demais. E às vezes tem uma reconfiguração dessa rede, assim, né? Quando eu paro para pensar, né? A minha mãe, por exemplo, na infância, na adolescente, era minha mãe, não é minha rede de apoio, né? É minha referência de vida, né? De mulher, enfim. Mas hoje, enquanto mãe, né? Agora que eu sou mãe, a minha mãe é uma rede de apoio muito forte e muito importante para mim. Então, assim, como que as coisas se reconfiguram o tempo todo também, né? Porque é claro que a minha referência enquanto mãe, ela existe, mas ela se estende para além disso, porque é algo muito maior, é algo muito mais forte ali. Então, acho que essa reconfiguração ela vai acontecendo também o tempo todo, né? Da gente, enquanto pessoas que precisamos dessa rede, mas também que somos rede também de alguém, né? Isso é bonito porque é também esse lugar que é vivo, né? Que está o tempo todo em transformação, assim. É orgânico, né? Tá todo o tempo. É total, assim. E aí eu tava pensando numa coisa que a Dali falou também, de como que às vezes a estrutura é confusa, né? Dessa rede de apoio, assim, e é mesmo. Mas eu acho também que a gente precisa falar, deixar claro, quando a gente fala, por exemplo, de instituições que são rede de apoio, talvez isso não faça sentido numa estrutura, por exemplo, familiar. Então, por exemplo, onde a família deveria estar atuando como rede de apoio, entra uma instituição no lugar, porque a família não pôde comparecer. Isso desconfigura um pouco a estrutura, mas dentro daquela instituição ali, provavelmente vai ter uma estrutura, igual quando eu falei da escola, por exemplo, a escola tem uma estrutura muito bem estabelecida, e por mais que ela funcione como uma rede de apoio gigantesca, e é por isso que eu não entendo porque a gente não valoriza tanto a escola quanto deveria, porque ela é uma rede de apoio gigantesca, ela muda vidas todos os dias, mas ela também está estabelecida. Ela, às vezes, vai ter que se flexibilizar, porque é essa rede de apoio, inclusive, né? A gente viu isso acontecer agora, recentemente, quando as escolas estavam, por exemplo, ao invés de fornecer a merenda para o aluno, estava fornecendo uma cesta básica para a família que estava em casa durante a pandemia, e os meninos não iam para a escola, mas a gente sabe que para baixa renda, o menino ir para a escola e comer lá, gente, já é um adianto é um adianto, assim, gigantesco. Então, eu tiro esse menino da escola, a situação social que a gente está vivendo, pandêmica, tira esse menino da escola, mas a barriga dele continua precisando ser abastecida. Então, a escola passa a ocupar um outro espaço nessa rede de apoio, uma outra configuração que é necessária também por causa das consequências. Então, eu acho que dessa parte que vocês nos falaram, a gente precisa lembrar, assim, estar em uma rede de apoio, seja para receber o apoio ou para fornecer o apoio, também exige uma flexibilidade muito grande da gente entender que é papel dessa rede atender a necessidade daquele que está sendo o apoiado, ele que está recebendo o suporte, aquele ou aquela, né? Então, não é o que você quer, é o que aquela pessoa precisa, assim, né? E o que aquela pessoa está precisando, que você, dentro da sua capacidade ali, pode fornecer como apoio real, assim. Então, eu acho que tem que ter esse pensamento que é crítico também, mas que também é simples, assim, né? Porque eu penso que é muito mais fácil você entregar uma questão de qualidade para a pessoa quando você pergunta para ela o que ela quer, né? Do que você tentar adivinhar, né? Então, tem essa questão também. Sai do lugar da gente achar o que o outro precisa para, né, saber exatamente o que ele quer, o que ele precisa. É muito diferente mesmo. É muito distinto. E isso é muito importante, igual quando eu estava falando antes das mães adolescentes, por exemplo. Um número que é muito grande no nosso país. E a gente tem uma mania, às vezes a gente está em umas conversas e aí você descobre que a sua avó, sei lá, teve o primeiro filho com 16 anos também.
mas ela era casada, eram outros tempos, não sei o quê. Gente, isso era verdade. Na década de 40, continua sendo verdade até hoje. As mulheres são mães muito cedo. Isso acontece, assim, muito no país. O que essas mulheres precisam, assim? Porque o fato de elas serem mulheres novas não descaracteriza o fato de elas serem mulheres. Elas também estarem vivendo essa vida no feminino aí, que a gente sabe que é desacerto e complexidade. O que é que essas mulheres precisam, assim? Você pode até achar que ela foi louca da cabeça, que ela teve um filho muito novo, por que ela fez isso, por que ela não foi estudar, por que aquilo outro. Beleza, você acha isso aí dentro do seu coração, mas não põe pra fora, não. Chega pra ela e pergunta o que ela precisa. Porque já aconteceu. O que você vai fazer? Enfiar o menino pra dentro de novo? Não tem como. Então você precisa, enquanto rede de apoio, estar nessa posição, numa posição mesmo que é da autocrítica. O que eu acho não interessa. Ninguém tá pedindo minha opinião, não. Tá precisando da minha ajuda. Porque aí, gente, também fica mais fácil, né? Porque eu já sei que se eu não vou conseguir ajudar, que eu só vou conseguir fazer a crítica, eu também já saio fora, porque é muita ajuda que não atrapalha. E o feminino, infelizmente, ou felizmente, eu acho que é mais felizmente, ele só consegue existir e resistir por meio também dessas redes de apoio que vão surgindo o tempo todo, assim, na nossa existência. Então, acho que enfim, às vezes é até duro, né? Parece que é até duro, assim. Sou até mal educado, mas é isso mesmo, assim. Eu acho que não tem também um meio termo nessa parte, não. Tem que ser isso. E é isso mesmo. E aí a gente resume, né, de um lugar de uma rede de apoio que é constituída dos vínculos que nós nutrimos, né? E a nutrição necessária, a nutrição correta para aquilo ali existir, acontecer e ser de fato esse lugar seguro, né? Que a gente está reforçando tanto que é a rede de apoio, né? Ceder também para receber essa rede de apoio, me veio aqui essa reflexão, né? Que às vezes ela é necessária, mas tem que ter um movimento de ceder, receber, né? Que às vezes não é fácil. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar, né? Mas assim, não é porque seja um bom momento ou um momento desafiador, né? Que seja fácil receber a rede de apoio, então também tem que ter essa flexibilidade, né? E ser rede de apoio é muito importante, assim, a gente está atento a esse lugar que é chave, assim, para alguém que a gente pode fortalecer. Então, eu penso que nutrir, né, nutrir isso de forma correta para poder acontecer para o outro e também, né, na medida daquilo que, quando for necessário, saber aceitar também, né, essa rede que chega e que vem apoiar. Eu acho que da mesma forma, né, do outro episódio, assim, a gente olhou para a nossa conversa, para o podcast, assim, como uma forma de homenagear, né, as mulheres que vieram antes de nós. Esse também eu vejo que é muito nesse lugar também, olhar para quem está ali, quem está nos apoiando, olhar para essas pessoas que são referência para a gente, olhar para a gente enquanto referência de alguém, enquanto apoio de alguém, né, fazer essa análise aí, o quanto que isso é bom, o quanto que isso também nos fortalece, nos alimenta, assim, de alguma forma. Olhar para vocês aqui também, me reconhecer, assim, né, amparada pela essa rede aqui, porque é para além do podcast, porque a gente, né, tem uma rede aqui que é de amizade mesmo. Então, assim, eu vejo que é também uma forma de homenagear todas essas pessoas que são tecidas aí na nossa rede, nas nossas configurações sociais, e agradecer também, né? Fazer esse agradecimento, esse reconhecimento da importância dessas pessoas nas nossas vidas e da gente também, enquanto sociedade. Doido, hein? Fez poesia também, né? Vamos fechar com essa poesia aí? Achei bonito, achei legal. Vocês são muito poetisas. Vocês são, né? Mas hoje estão demais, assim, com esse tema. Deus é mais. Inspirou, né? Inspirou demais. Inspirou. Então, é isso. Agradecer mesmo mais um episódio. E as nossas prosas são muito boas sempre. Isso. E beijo para você que está aí, né, tecendo conosco também, sendo a rede de apoio para a existência desse podcast, né? Porque para ele ter esse lugar é porque tem alguém aí sendo rede de apoio, né? E alavancando aí, promovendo junto com a gente. Então você que está ouvindo aí, você faz parte da rede de apoio aí do nosso podcast. É isso aí. Beijo no coração de todo mundo. Semana que vem tem mais. Beijo. Beijo, tchau. Esse foi o podcast Desocupação.
Produção e produção executiva, Daliane de Paula, Eloar Alves, Vanessa Alves. Edição, Vanessa Alves.